É com alegria, meus amados e queridos irmãos e irmãs, povo de Deus, povo que ama e que gosta de ouvir e refletir na palavra de Deus. E isto vamos fazer agora com muita alegria. Primeiramente, convidar vocês para a gente, através desse canal de comunicação, a gente ler e meditar na palavra de Deus. Hoje, escrita está na Bíblia Sagrada, Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. Um dos apóstolos de Jesus, no caso Paulo, escreveu aos Efésios. Paulo não fazia parte dos 12 apóstolos, mas foi um apóstolo chamado depois para ser representante dos gentios, ordenança de Deus. E Jesus diz que Paulo era para ele um vaso escolhido. Ananias não duvidasse, fosse orar em Saulo, porque Saulo, depois, segundo os gentios, passou a ser Paulo. Era para Deus um vaso escolhido. E Paulo, através do Espírito Santo, provado é que ficou registrado na Bíblia Sagrada, para a edificação da igreja, e até hoje se encontra. Epístola que o apóstolo Paulo, com autorização de Deus, escreveu aos Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao 6, e nós vamos ler e meditar. Mas antes, vamos pedir sabedoria ao nosso Deus, nosso Pai, que está no mais alto e sublime trono. Ele, Criador de todas as coisas, único Deus, criou todas as coisas para ele governar da maneira que ele quer, como ele quer. Operando Deus, ninguém impede. Operando Deus, acontece segundo o conselho de sua vontade. Então, meus irmãos, vamos orar e dizer assim: Senhor nosso Deus, Pai Santo de infinito poder, nós te louvamos e te glorificamos e te dizemos, Senhor, Santo, Santo, Santo é o teu nome, Pai, eternamente. Senhor, se faz presente, seja o nosso convidado de honra, como sempre, através de seu Santo Espírito, ó Pai. Se faz no meio da sua igreja presente, como o Senhor assim deu o seu Santo Espírito através de Jesus, o nosso Consolador, o nosso ensinador, que nos ensina tudo aquilo que Jesus nos ensinou, a tua palavra que se fez carne em Cristo. Pai Santo, em nome de Jesus nós te pedimos, abençoa a mim que estou lendo e meditando a sua palavra, e abençoa todos aqueles que estão ouvindo, lendo e meditando também a sua palavra através desse canal de comunicação. Que tudo seja para a honra e glória do seu nome, ó Deus, hoje e eternamente. Amém. Irmãos, vamos, como a gente já falou, vamos ler Efésios capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 6. Assim nos relata a epístola que Deus autorizou Paulo a escrever aos Efésios. A unidade da fé, ou a unidade da igreja, como assim a gente queira chamar. Diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns os outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por todos e por meio de todos, e está em todos. Amém. Palavra de Deus, fortemente a gente diz que é ricamente, infinitamente poderosa para salvar todos aqueles que ouvem e que obedecem.
E é digno da gente ouvir esses ensinamentos, porque foi Deus que nos enviou a sua palavra ao mundo, através de Jesus Cristo, e Jesus assim enviou os seus servos, no caso, o apóstolo Paulo, ungido de Deus, já um discípulo de Jesus, escolhido por Jesus, que como Jesus disse, assim como o Pai me enviou, também vos envio. E Paulo aqui não escreveu por conta dele, escreveu com seus punhos, mas a mente tomada pelo Espírito Santo, porque toda a palavra de Deus, toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus através de seu Santo Espírito. É autorizado por Deus para que ficasse assim registrado essa palavra, para a graça e o conhecimento de Deus se fizesse presente no meio do seu povo, através da palavra de Deus, através do Espírito Santo, porque quem nos ensina é quem faz a gente entender essa palavra. Meus irmãos, poderosamente nos ensina esse texto sobre a unidade, que Jesus, quando entrou no mundo, Jesus disse: misericórdia quero e não sacrifício. Ele disse: das ofertas não se agradou, mas veio para formar um corpo, né? Das ofertas não me agradaste, mas um corpo me formaste. Jesus veio formar um corpo, através do seu corpo na cruz, da sua morte e ressurreição, ele formou uma igreja, que é um só corpo, a nível mundial. A Bíblia diz aqui, a gente pode até ler o texto novamente, devido ser pequeno, para ficar bem claro, né, que há uma só unidade em tudo, né? Rogo-vos, pois eu, um prisioneiro, que andeis de modo digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, esforçando diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, há somente uma igreja, a nível universal, a nível mundo, né? Que igreja é essa? Todos aqueles que ouvem e obedecem a palavra de Deus. São chamados, lavados e remidos no sangue de Cristo. Todos aqueles que saem da velha criatura e passa a obedecer a Deus na nova criatura, transformado pelo poder de Deus, passa a fazer parte desse corpo. Há somente um corpo e um só Espírito Santo. Nós fomos chamados a beber de uma só doutrina, de um só Espírito. Como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor. Nós só temos um Salvador, Deus nos deu. O Senhor, Deus de todas as coisas, que nos deu Jesus Cristo. E autorizou e deu essa autonomia a Jesus Cristo para que todo joelho se dobrasse diante dele e toda língua confessasse que ele é um Senhor, que ele é o Senhor, para a honra e glória do Pai. Foi dado por Deus essa autoridade a Jesus, de todo joelho se dobrar diante do nome de Jesus, diante do Senhor Jesus. Todo joelho se dobrar e toda língua confessar que ele é o Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Deus Pai. Há uma só fé, um só batismo. Nós fomos chamados para ser batizados em um só batismo. Batismo com o Espírito Santo, porque o batismo nas águas, é apenas para membrar aquele membro na igreja de Cristo aqui na terra, para visualizar. Mas o batismo correto é o batismo único com o Espírito Santo, que é o batismo de Jesus. Jesus batiza com o Espírito Santo, né? Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. É uma unidade. Jesus, orando ao Pai, diz: Pai, do mesmo jeito que eu e tu somos um, que eles também sejam um.
Jesus estava orando pela igreja dele, que ele tirou do mundo. Porque a gente tem que ter esse bom entendimento dado por Deus e explicado por Jesus. Que Jesus não veio trazer paz à terra. Ele não veio trazer uma união à terra, ele veio trazer uma espada, causar divisão. Ele veio tirar um povo do mundo para formar um corpo, para formar um povo para ele, de propriedade exclusiva de Deus, comprados através de seu sangue puro. E através de seu sangue puro, manado na cruz, ele comprou um povo para ser propriedade exclusiva de Deus. Mas para o mundo pecaminoso, Jesus não veio trazer paz. Ele diz: vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Vem não. Eu não vim trazer paz à terra. Pelo contrário, eu vim causar divisão. Ele veio tirar um povo do mundo. Agora, dentro do corpo de Cristo, não pode haver mais divisão, porque nós somos governados por um só cabeça, Jesus Cristo, por um só Deus, um só Senhor. A gente foi chamado para beber de um só Espírito, receber uma única doutrina. Há uma só palavra que é do Senhor nosso Deus, que se fez carne em Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, que Deus nos constituiu. Então, assim, é uma unidade. Pai, que como eu e tu, ó Pai, somos um, que eles também sejam um. Mas ele está orando pela igreja dele, não pelo mundo. Quando ele ora, ele diz assim: eu oro por estes, por todos estes. E não só por estes, mas por todos aqueles que hão de crer na sua palavra. Por aqueles que hão de crer pela sua palavra. Então, ele, Jesus Cristo, veio trazendo a espada, que é a palavra de Deus, que é ricamente poderosa para dividir corpo, juntas e medula, né, alma e espírito. Deus é infinitamente poderoso para fazer isso. Deus conhece os que são seus, e o povo dele, que é a igreja dele, dentro do corpo de Cristo, não pode haver divisão, não pode acontecer desunião, porque nós obedecemos a um só cabeça, Jesus Cristo. Nós somos milhares de membros a nível mundial, mas somos um só corpo, governado por um só corpo que Jesus Cristo formou aqui na terra. Tirou um povo do mundo para formar esse povo de propriedade exclusiva de Deus, chamada Igreja do Deus Vivo, coluna e fortaleza da verdade. Meus irmãos, ninguém pense que essas divisões que fizeram por aí é de Deus. Não. Há somente um corpo. Essas várias e várias denominações foram criadas porque já estava, segundo as profecias, Judas, não o Iscariote, porque o Judas Iscariote foi o que traiu Jesus, o outro Judas que escreveu uma epístola, ele já profetizava desses homens que iriam causar divisões, homens sem o Espírito Santo, sem a doutrina de Deus, homens com sabedoria terrena causando divisão. E não deu outra, foi verdade, essa profecia se realizou-se. Após a morte e ressurreição de Jesus, a igreja primitiva se unificou em amor e pregava, e os que saíam do mundo se uniam e iam se multiplicando a igreja. Mas logo começou as divisões denominacionais, que até hoje foram se multiplicando, e cada denominação prega uma doutrina diferente. Cada denominação prega um ensinamento diferente, como se tivesse mais de um Espírito Santo. Não, a palavra de Deus diz aqui que há um só Espírito Santo, há um só Deus, há uma só palavra de Deus, há um só Espírito, há um só Senhor, um só Salvador, e um só batismo com o Espírito Santo, que esse povo de Deus foi tirado do mundo para formar um único corpo governado por um só cabeça. Meus irmãos, nas várias denominações desse sistema denominacional, que de uma forma mentirosa, cada um deles dizem que é a igreja de Cristo. Mas qual é a igreja de Cristo?
A igreja de Cristo são todos aqueles que ouvem e obedecem a palavra de Deus, como está escrito, como Jesus deixou determinado, e obedecem a um só Deus, adoram a um só Deus, e fomos chamados em um só batismo, para ser batizados em um só batismo e fazer parte desse corpo e obedecer o único cabeça, que é Jesus Cristo, a palavra de Deus, que veio ao mundo através dele, se fez carne nele e habitou entre nós, cheio de graça e sabedoria. Não tem condições de ser de uma outra forma. Uma denominação tal prega uma doutrina e diz que lá foi o Espírito Santo que ensinou daquela forma. Uma outra denominação ensina uma outra doutrina e diz que foi o Espírito Santo, tudo usando o nome de Deus em vão. Quantos Espíritos Santos há? Há um só Deus. E por que várias e várias doutrinas? Porque várias e várias denominações? Denominações são milhares que tem no mundo. Agora a Igreja de Cristo continua sendo uma só. São os lavados e remidos no sangue de Cristo. São aqueles que nasceram de novo pela água e pelo Espírito, que ouviram e passaram a crer e obedecer a palavra de Deus e foram transformados pela água e pelo Espírito. E Deus sabe aqueles que lhe pertencem. Só Deus sabe, a gente não pode julgar, mas só Deus é quem sabe. Mas uma coisa eu digo, não é uma igreja que tenha foi fundada por um ser humano, a não ser Jesus Cristo. Porque a igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade, a igreja que tem a palavra de Deus verdadeira mesmo, são aqueles lavados e remidos no sangue de Cristo, transformados pela água e pelo Espírito, para obedecer a um só Deus, a um só Espírito Santo de Deus, batizados em um só batismo e numa só esperança, e há uma só fé. Há uma só fé. É uma unidade. Transformaram, partiram, o sistema denominacional partiram, e como se parte bolo em fatias, cada uma querendo ser, mas cada uma tem o seu fundador. Tem uma Joseph Smith, tem outra Wesley, tem outra que é o Ellen White, tem outras que é Arminio, tem outra que é Calvino, tem outra que é os papas, foram os papas que fundaram, juntamente com o Império Romano. E, enfim, qual é a Igreja de Cristo? A Igreja de Cristo é uma só. Faz 2024 anos que Jesus veio ao mundo, nasceu como homem, se esvaziou como Deus, nasceu como homem, viveu como homem, morreu como homem, foi obediente como homem até a morte de cruz, morreu como Cordeiro de Deus, puro e sem pecado. Tudo que ele pregava é a palavra de Deus que se fez carne nele e habitou entre nós, cheio de graça e sabedoria. Como palavra de Deus, Jesus é o próprio Deus. Mas como ser humano, ele é o Cordeiro de Deus, Filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo, no ventre de uma mulher. E como homem, ele é descendente de mulher, para poder cumprir as promessas de Deus, que disse lá no Jardim do Éden, que ia colocar inimizade entre a mulher e aquela serpente que o diabo entrou nela, e a serpente foi derrubada lá de cima, do jeito que Deus disse, que a serpente ia comer o pó da terra. A mulher ia multiplicar as dores de parto. O homem, a partir daquele momento que ele pecou, passou a comer e a trabalhar e a comer do suor do seu rosto. Mas a serpente ia rastejar e comer o pó da terra. E Deus, com seu infinito poder, derrubou Satanás lá de cima. Ele caiu em forma de dragão. E aquele dragão é justamente a antiga serpente, diz lá em Apocalipse, lá do Éden. Ele caiu na terra para vir comer o pó da terra, perdeu o seu lugar na glória e é provisório. Porque ele só vai cogitar nas coisas da carne, nas coisas contrárias a Deus, até a vinda de Jesus, que na vinda de Jesus, Jesus vai lançar ele no lago de fogo.
juntamente com a besta, o falso profeta e todos aqueles que no livro da vida não foram encontrados seus nomes. Ai daqueles que não foram encontrados no livro da vida os seus nomes, porque salvação só vai ser salvos aqueles que nascerem de novo pela água e pelo Espírito. Jesus falou, e verdade é. Aqueles que deixaram a vida pecaminosa, por amor a Jesus, deixaram e renunciaram o pecado, morreram para a velha criatura pecaminosa e nasceu o novo homem, a nova criatura, obediente a Deus. Esses vão herdar o reino de Deus, e essa é a igreja de Cristo, os que nascem de novo pela água e pelo Espírito. E o fundador dessa igreja é o único, Jesus Cristo. Edificou a igreja. O que é que vocês dizem de mim? Já que o mundo fala tanta coisa, Pedro, sim, és do Espírito Santo, e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Primeiramente fala na coluna principal, na pedra que Deus prometeu a Sião, o Cristo. É a coluna principal que forma a igreja, a pedra angular, que salva os que creem e obedecem, mas é pedra de tropeço para os desobedientes. E esses que são desobedientes à palavra, segundo Pedro, cheio do Espírito Santo, diz, já foram postos para isso. Eles já foram postos para desobedecer a palavra. E aí os que são desobedientes à palavra, essa pedra que para os crentes e para Deus é pedra principal, pedra de salvação, para os desobedientes à palavra, eles é pedra de tropeço, é pedra de condenação. Mas para os salvos, para os obedientes à palavra, é salvação, é a pedra principal que sustenta a igreja. E ele, Jesus Cristo, deu a chave do reino dos céus à igreja e prometeu que as portas do inferno não prevalecem contra essa igreja que ele fundou, porque as portas do reino de Deus estão abertas para todos aqueles que nascerem de novo pela água e pelo Espírito, para os que ouvem e obedecem à palavra de Deus, para os lavados e remidos no sangue de Cristo. Esta é a igreja única do Senhor Jesus, única do Deus Pai que nos enviou Jesus Cristo para formar e limpar e purificar essa igreja através de seu sangue, como o Cordeiro de Deus. Bem-aventurados são aqueles que fazem parte dessa igreja, ou seja, bem-aventurados são aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para ter direito, dado por Deus através de sua misericórdia e graça, de entrar na cidade santa, na cidade vindoura dos salvos em Cristo, pelas portas e eternamente se alimentar da árvore da vida. Poder de Deus, sabedoria de Deus, amor de Deus sobre o seu povo salvo em Cristo. Amor de Deus sobre Jesus Cristo que salvou essa igreja para ser salva em Cristo. Bem-aventurados são toda a igreja de Cristo, que são lavados e remidos no sangue de Cristo. Obedientes, sim, ao único cabeça, Jesus Cristo, a uma única palavra, a um só Deus, um só Senhor, um só Espírito Santo. E isto é para a honra e glória de Deus Pai, único Deus, Criador de todas as coisas, porque nunca houve nem vai haver um outro Deus além do Deus Criador que criou o céu e a terra. Acima de Deus, ninguém. Abaixo de Deus, todas as coisas, porque Ele fez para Ele governar do jeito que Ele quer, como Ele quer. Operando Deus, quem impedirá? E eu vou terminar com esse versículo final que diz: há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. É um só Deus, é um só Senhor Salvador, é um só Espírito Santo. E essa unidade da igreja é um povo unido. Dentro do corpo de Cristo não pode haver divisão. Cristo veio trazer divisão à terra. Ele veio tirar um povo do mundo para formar parte do povo dele, lavar e purificar e comprar um povo através de seu sangue, dos seus ensinamentos da palavra de Deus, comprar um povo para ser propriedade exclusiva de Deus. Essa é a única igreja do Deus vivo, os salvos em Cristo, lavados e remidos no sangue de Cristo. A paz do Senhor, meus amados. Amém.